elas são totalmente práticas. Sim, temos professores e coordenadores que são referências no mundo acadêmico, são aqueles que escrevem as obras e que têm as decisões proferidas pelos principais tribunais do país. Mas aqui a gente não preza só por isso, a gente quer que eles passem para vocês toda a maneira prática de interpretar o direito para os clientes de vocês. Então, quando você sai da faculdade e chega para fazer uma pós-graduação da Faculdade de SESI, você encontra todo um arcabouço que vai fazer você entender o direito nos anos que a gente está vivendo e que vai te possibilitar estar muito mais bem preparado para os desafios que vem a seguir. Então, venha olhar as pós-graduações em até 12 meses e você sair totalmente transformado para encarar a realidade do direito no país. Vamos juntos! Chegou a hora de elaborar a peça! Se você está entre os que se apavoram com a segunda fase do exame de ordem, fique tranquilo que o SES tem muita coisa preparada para te salvar. E que forma melhor para te ajudar do que ensinando como começar uma peça. E aqui eu já vou te dizer que a primeira coisa é identificar a peça. Mas vamos seguir que isso não é tudo. Como vocês sabem, a segunda fase do exame de ordem é composta por uma peça prático-profissional valendo 5 pontos e mais 4 questões discursivas, cada uma valendo 1,25. E você deve obter nota igual ou superior a 6 para ser aprovado. Então, acertar a peça é fundamental para a sua aprovação, porque só com ela você já tem 5 pontos. Vamos às dicas, mas antes, já deixa o seu like, é importante para a gente saber que você está gostando do conteúdo. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder e a gente vai conversar um pouquinho. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Dica número 1. Treine bastante. O treino é a dica mais importante para toda a sua jornada até a vermelhinha. O exame de ordem é treino, galera. Quanto mais você praticar, mais frescas as peças estarão na sua cabeça. Também é importante que você treine peças diferentes, mesmo aquelas que não foram muito cobradas historicamente, porque assim você vai estar preparado para qualquer coisa. A dica número 2 é que você pense na fase processual em que está o caso da prova e quais peças são possíveis nessa fase. Por exemplo, a fase recursal no processo penal é possível apelação, recurso em sentido estrito, agravo de instrumento. Também é válido que você divida as peças com base na fase processual em que você usará cada uma delas. Por exemplo, no processo penal, se você identificar que o caso da questão está na fase recursal, então você saberá que as opções de peças são apelação, recurso em sentido estrito, agravo de instrumento. Já se você estiver na fase de execução, será agravo de execução ou algum pedido autônomo. Dica número 3. Lembre-se quais peças têm estruturas parecidas. É comum que as peças de uma mesma fase processual tenham as estruturas parecidas. Lembre-se dessas estruturas. Por exemplo, os recursos costumam ter a peça de interposição e as razões recursais. Essas coisas ajudam você a memorizar o que terá que ser colocado na sua peça. E a dica número 4 é que você use o vademecum ao seu favor. Poder usar o vademecum na segunda fase é uma grande vantagem, então aproveite bastante isso e use de forma estratégica. Você não pode, obviamente, fazer anotações ou marcações que levem à estrutura da peça, mas você pode marcar alguns artigos-chave que são comumente usados e isso também vai te ajudar demais. Então a peça não precisa mais ser um fantasma na sua segunda fase. Sempre que precisar, antes da sua prova, revise as dicas aqui desse vídeo e vamos juntos até a sua aprovação. Novos horizontes de advogado com dignidade, com eficiência. Curta e veja lá todos os cursos que nós temos de prática no SES Curso Online. Vamos juntos? Alô, alô, galera. Uma boa tarde a todas e a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Vamos a mais uma aula interativa, a mais uma aula ao vivo, nesta semana, que é a nossa semana da revisão. Nós, ontem, também ao vivo aqui com vocês,
fizemos a revisão das chamadas peças top 5. Aquelas 5 peças que tradicionalmente mais apareceram e continuam aparecendo, cobradas pela banca FGV. Então, a resposta à acusação, os memoriais, a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução. Seguindo esta preparação, esta revisão, nós vamos trabalhar hoje teses de mérito. Teses que provavelmente estarão presentes na peça, nas discursivas. Lembrando que nós vamos trabalhar hoje teses principais, teses relacionadas à teoria do crime. Então, aquilo que pode levar à absolvição do cliente de vocês. É isto aí, meu parceiro, grande mestre do direito penal, @Prof. Trigueiros. Boa noite. Boa noite, Salim. Boa noite, alunos, alunas aqui no Zoom. Também vamos cumprimentar os nossos colegas que nos assistem lá no YouTube do Sérgio OAB. Hoje, mais uma aula de revisão nessa semana da aprovação. Hoje, 25 de abril de 2023. Então, Salim bem disse, ontem nós trabalhamos com as peças top 5, aquelas mais recorrentes, estatisticamente falando nas provas da OAB, mas a gente tem que ter o recheio da peça, não é, pessoal? Não basta saber a peça. A peça é uma apelação, ótimo. Mas o que eu vou colocar na apelação? O que eu vou colocar nos memoriais? O que eu vou colocar na resposta à acusação? Hoje nós vamos vir, então, com direito penal, direito material. E, notadamente, aquelas teses que resolvem a situação do nosso cliente. Teses que se relacionam com a teoria do crime. E para isso, gente, para ficar ainda mais claro para vocês, não custa a gente fazer aquela escada do crime. Vocês vão se lembrar desse esqueminha que nós já fizemos em aulas anteriores sobre os substratos ou os degraus da escada do crime. O primeiro degrau lá embaixo, quando a gente raciocina com o direito penal, a gente tem que começar do primeiro degrau. E o degrau é o degrau do fato típico, ou o degrau da tipicidade. Agora, não basta que o sujeito pratique um fato típico para que ele tenha cometido um crime. É necessário que esse fato seja contrário ao direito. Temos o segundo degrau, que é o degrau da ilicitude. Ou antijuridicidade. Tanto faz, gente. São expressões sinônimas. Ilicitude ou antijuridicidade. Mas para que seja possível a imputação de um crime a um agente, é necessário que ele tenha praticado um fato típico, ilícito, e que ele seja culpável. Fala-se, então, em culpabilidade. Somente com esses 3 degraus completos é que eu digo, houve o cometimento do crime. Crime é a soma de 3 elementos, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários. A prática de um fato típico, ilícito, cometido por um agente culpável. Essa é a teoria tripartida ou tripartite adotada pela FGV. Certo, pessoal? Para nós raciocinarmos, então, se o nosso cliente deve ou não ser absolvido, eu começo lá no primeiro degrau. Vamos ver se existem causas de exclusão da tipicidade? Vamos verificar se existem causas de exclusão da ilicitude, aí já no segundo degrau? Ou há causas de exclusão da culpabilidade no terceiro degrau? É assim que a gente consegue, então, identificar as teses principais de mérito. E essas teses de mérito relacionadas com teoria do crime trazem uma fortíssima tendência de gerar a absolvição criminal, que, como nós dissemos, é o que resolve a vida definitivamente do nosso cliente. Mas, Salim, vamos começar aí com as hipóteses ou as principais causas de exclusão da tipicidade. Perfeito. E lembrando, pessoal, enquanto o Arthur escreve, que vocês têm que se preocupar no domingo, principalmente em relação à peça, eu vou falar agora, com a forma e com o conteúdo. Então, tudo isso vem pontuado.
A questão da forma, vocês identificarem a peça, o fundamento menta verde, a tempestividade, vocês verem se é peça única ou bipartida, a forma será pontuada. E agora, na aula de hoje, veja, a forma nós conversamos ontem. Então, ontem foi uma aula predominantemente de direito processual penal. Agora, o conteúdo vem na aula de hoje. Grande parte do conteúdo vai passar pela aula de hoje. Então, aquilo que vocês vão colocar dentro da forma, dentro da peça. Uma aula de hoje, então, predominantemente de direito material. Exato, Salim. E aí eu acho que vale a gente destacar como as principais causas de exclusão da tipicidade. Primeira delas, princípio da insignificância. Esse é um queridinho da FGV. Já caiu várias vezes, né, Arthur? E vai Sim. cair de novo, pessoal. Muitas vezes. Princípio da insignificância. Princípio da insignificância ou da bagatela. O princípio da insignificância, pessoal, o que a FGV quer ler? Ele exclui a tipicidade Material. Do fato. Como assim ele exclui a tipicidade material do fato? O princípio da insignificância preconiza que o direito penal não deve intervir quando a lesão ao bem jurídico penalmente tutelada for ínfima ou insignificante. Então, o viés que a gente tem que analisar da insignificância é de ínfima ou nenhuma ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado. Todo crime tem um bem jurídico tutelado. O furto protege o quê? O patrimônio. Então, o patrimônio é o bem jurídico lá do furto. No estelionato, a mesma coisa. É o patrimônio. Num crime de moeda falsa, é a fé pública. Numa corrupção passiva, é a administração pública. Então, nós temos que identificar que todo crime veio para proteger alguma coisa. E essa alguma coisa é o bem jurídico. O princípio da insignificância age exatamente para eliminar a chamada tipicidade material do fato, ou seja, o aspecto relativo à ofensa ao bem jurídico. Vejam isso que o Arthur está explicando, pessoal, porque vocês não vão eliminar tipicidade formal com o princípio da insignificância. O sujeito que entra no supermercado, ele pega um chocolate que custa, vamos lá, R$5, esconde e sai sem pagar pela mercadoria, formalmente, aquele comportamento dele se amolda ao furto. Artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Então, formalmente, o fato é típico. Por isso que nós estamos insistindo. O que vocês excluem aqui na insignificância não é a tipicidade formal, é a tipicidade material. Ou seja, aquele aspecto de efetiva ou não lesão ao bem tutelado. Ainda que o fato formalmente esteja previsto em lei como crime, se não houve uma ofensa grave ao bem tutelado, incide a insignificância. E aí, aquilo que vocês vão nos perguntar, mas professor, qual que é a base normativa da insignificância? Não tem. Não temos base legal, não tem um artigo de lei ou um fundamento constitucional que sirva de base para o princípio da insignificância. Então, o que nós temos é jurisprudência a respeito da insignificância. Notadamente, a jurisprudência do STF. Para o STF, a insignificância é mare. Acho que vale a pena vocês lembrarem aí dessa sigla mare, que eu até passo na minha aula lá do estudo do direito penal, para vocês se lembrarem o que é a mare. A insignificância é mare, mínima ofensividade da conduta, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade da conduta ou do comportamento
E, finalmente, aquilo que mais caracteriza, não é, Salim? A insignificância. A inexpressividade da lesão jurídica provocada ao bem jurídico. Inexpressividade da lesão jurídica. Não que não haja uma mínima afetação ao bem jurídico. Claro que o sujeito que entra num Carrefour e subtrai um bombom, ele causou um dano para o Carrefour. O Carrefour pagou por aquele bombom. Só que frente ao patrimônio de um Carrefour, de uma multinacional, a lesão ao bem jurídico patrimônio é insignificante, é ínfima, é inexpressiva. E isso elimina a aplicação do direito penal. Tudo bem, gente? Então vale aí a ideia da MARE. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Só para fins de discursiva, Salim, porque claro que nas discursivas não iria adiantar isso que eu vou falar agora. Mas nós não aplicamos o princípio da insignificância em algumas situações. Então, cuidado, pessoal. Como tese defensivas na peça, é isso que eu acabei de explicar para vocês. Tá bem? Agora, para fins de discursivas, Franciele, a gente pode ter situações de inaplicabilidade do princípio da insignificância. Por exemplo, Maria da Penha. Não cabe a aplicação do princípio da insignificância quando falamos em violência doméstica ou familiar contra a mulher. Tudo bem? Não cabe Lei Maria da Penha. Certo? Também não cabe a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Não cabe princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Ah, Natan, mas a corrupção passiva foi de R$50. O policial se vendeu por R$50. Insignificância? Não. Porque a gente não pode dizer que a moralidade administrativa não foi ofendida. Se um funcionário público se vende por R$50, é pior ainda do que se ele tivesse se vendido por R$1 milhão. Aí até justifica. Mas cinquentinha para ele se omitir, para ele não praticar um ato que ele deveria praticar? Complicado. Então, jurisprudência vai nessa linha. Não cabe aplicação da insignificância. Nos crimes contra a administração pública, não cabe aplicação do princípio da insignificância em infrações envolvendo violência doméstica ou familiar contra a mulher. Tudo bem? Beleza? Então, primeira tese excludente da tipicidade, princípio da insignificância. Mas temos outras. Vamos lá. Ana Paula, querida, tu estás com o microfone ligado. Por favor, dá uma desligada aí. Obrigado. Eu estou escrevendo no chat ali, alguns alunos perguntando a respeito de valores, tá? Alguns alunos colocando até quanto. Pessoal, o que a jurisprudência vem decidindo é até 10% do salário mínimo, não é até um salário. Até um salário é crime de furto privilegiado, se o réu for primário. Não reincidente, até um salário é furto privilegiado, 155, parágrafo 2º. Tivemos simulado em que nós discutimos a questão da insignificância de até 10%, gente. Então, olha lá, até 10% do salário mínimo, se for o prejuízo causado à vítima, desde que diante das circunstâncias concretas se verifique a inexpressividade da lesão jurídica provocada, eu estou diante de aplicação da insignificância, mas isso é jurisprudência do STJ, não tem súmula nem artigo de lei a esse respeito. Tá bem? Avançando aí. Uma segunda causa de exclusão da ilicitude, pessoal, da tipicidade, é, de alguma forma, exclusão de dolo ou culpa. Exclusão de dolo ou culpa. Sempre que, diante de um caso concreto, nós não conseguirmos constatar dolo do agente na produção do resultado, ou no caso de previsão legal de crimes culposos, a gente não identifique a presença dos elementos do crime culposo, elimina-se o elemento subjetivo da conduta. Não existe crime sem dolo ou culpa. Não existe fato típico que não seja doloso ou culposo, pessoal. Todo fato típico ou será doloso ou será culposo. A exclusão de dolo ou de culpa elimina o fato típico. Querem um exemplo?
Furto de uso. Furto de uso. O furto de uso é assim denominado aquela subtração praticada pelo agente de uma coisa que ele almeja pura e simplesmente utilizar, mas com posterior devolução daquela coisa de forma íntegra, sem danos à vítima. Há uma finalidade puramente momentânea de utilizar a coisa, sendo que o crime do artigo 155 do Código Penal exige, aspas, dolo específico. Qual que é o dolo específico do furto? É o chamado ânimo de assenhoreamento definitivo. Gente, só comete furto de um veículo automotor aquele sujeito que subtrai o veículo com a intenção de nunca mais devolvê-lo. Agora, se o meu vizinho, só para dar uma volta no meu carro, comprei um Porsche lindo, maravilhoso, aí o meu vizinho, doido para experimentar aquele meu carro, mas sabe que eu sou ciumento, ele consegue pegar a chave do meu Porsche, eu não tenho Porsche, para ficar claro, mas ele subtrai a chave do meu Porsche e simplesmente leva o meu Porsche da minha garagem. E fica ali 2 horas andando, dando uma de gostosão, e no fim do dia ele me devolve o Porsche com tanque abastecido e limpinho o carro. Vejam, ele não teve o dolo específico de subtrair aquela coisa com intenção definitiva. Isso elimina o dolo específico do furto. Tudo bem? Arthur, Fala, Salim. me permite uma parte? Claro, lógico. Me permite uma parte, doutor? Por favor, O doutor. júri é assim, né? Eu vou dar um spoiler, tá? A gente já está chegando, é a reta final mesmo. Amanhã nós vamos corrigir o simulado quinto com correção individualizada. Mas em relação ao simulado quinto com correção em vídeo, eu vou dar um spoiler, tá? Olha só. Uma das questões discursivas, Arthur, é aquela em que o A, ele agride o B com a intenção de agredir, dá um tapa no rosto do B. Só que o B morre. E morre porque lá no hospital se constata algo que é absolutamente uma fatalidade. Era uma lesão que a pessoa tinha na cabeça que era desconhecida de todos. Então, vejam, isso passa pela fundamentação do que o Arthur está dizendo. Porque se não há previsibilidade no resultado morte, a morte não pode ser imputada ao autor, nem mesmo a título de culpa. Quanto mais a título de dolo, nem mesmo a título de culpa. Nós precisamos da previsibilidade. Se é imprevisível, se é uma fatalidade, se é algo desconhecido, não é que ele não responda. Ele não responde pelo resultado morte. Tá, professor, e ele responde pelo quê? Bom, Arthur, provavelmente por lesão leve, enfim, por outro crime. Ele não responde por lesão seguida de morte e muito menos por homicídio. Exatamente, pessoal. O crime, quando é doloso, exige que o agente queira o resultado ou assuma o risco de produzir, certo? Eu tenho que querer produzir o resultado ou assumir o risco de produzir o resultado. Isso é dolo direto ou dolo eventual. Se o fato é um fato típico doloso e a finalidade do agente de obter o resultado não existe no caso concreto, isso elimina o quê? O próprio dolo. E eliminado o dolo, nós temos, então, como consequência, a exclusão do próprio fato típico. Tudo bem? Beleza? O mesmo acontece nos crimes culposos, Salim. Por exemplo, eu estou dirigindo acima da velocidade em via pública. Atropelo e mato uma pessoa, mas calma, a via pública é uma estrada. Limite de velocidade da estrada, 120 km por hora, certo? Eu estou a 130 km por hora, portanto, eu violei um dever objetivo de cuidado, qual seja a velocidade máxima para o local é 120, eu estou a 130. Eu estou agindo de forma imprudente, Natan, sim ou não? Sim, estou acima da velocidade. Estou dirigindo de forma imprudente. Só que eu estou às 2h30 da manhã nessa rodovia. Quase nenhum carro passa, Wilson. A gente mal vê movimento na estrada. Eu estou lá me divertindo com o meu carro novo, 130 por hora. Vento batendo na minha cara. E aí o que acontece é que um sujeito, do nada, atravessa a rodovia, eu, pum, atropelo e mato. Matei o sujeito. Vamos lá, Salim há pouco falou agora. Se eu não tenho previsibilidade do resultado, se aquele resultado morte não era
objetivamente previsível, eu não tenho culpa, gente. Culpa na acepção técnica de crime culposo. Porque o crime culposo tem como um dos seus elementos, ou o fato típico culposo, tem como um dos seus elementos a previsibilidade objetiva. Isso está explicado na minha aula sobre dolo e culpa, tá? O que é a previsibilidade objetiva? É a possibilidade de se antever aquele resultado, certo? Isso se chama previsibilidade objetiva. É previsível que numa rodovia, às 3 horas da manhã, um pedestre vá passar atravessando a pista, gente? É uma coisa previsível, Leno? Se você, Leno, me disser que é previsível, nunca dirija de madrugada numa rodovia. Eu iria dirigir com o pé no freio o tempo todo. Nossa, talvez passe algum louco aqui na minha frente andando. A gente sabe que não pode transitar, né, a pé numa rodovia. Quem tinha que ter cautela é o pedestre, não o motorista. Inverte-se a situação, dever de zelo, de vigilância. Então, numa situação dessa, Leno, mesmo que você tenha atropelado e matado o pedestre, você não vai responder nem por homicídio culposo. Olha a tese. Qual seria a nossa tese? A despeito de o Leno estar a 130 km por hora, o que revela imprudência, que é uma das modalidades de culpa. Não havia na espécie previsibilidade objetiva. Ou seja, não seria possível nem para um homem prudente, nem para o homem médio, supor que um pedestre iria atravessar a pista de uma rodovia que tem como velocidade 120 km por hora, o sujeito passar na minha frente. Ah, mas você estava a 130 por hora. E daí que eu estava a 130 por hora? Isso é infração de trânsito, Natan. Infração de trânsito. Eu estava acima da velocidade. Eu violei um dever jurídico. Qual que é o dever jurídico? Eu não posso trafegar acima da velocidade. No entanto, eu não tinha previsibilidade objetiva daquele resultado. E isso elimina um dos elementos do crime culposo, tornando o fato atípico. Belezura, gente? Tudo bem? Avançando, vou projetar na tela de vocês. Falamos, então, aí, como uma segunda hipótese, exclusão de dolo ou de culpa. Terceira hipótese. Vamos lá. Terceira hipótese. Crime impossível. Artigo 17 do Código Penal. Nós vamos identificar o crime impossível em virtude de uma ineficácia absoluta do meio ou de uma impropriedade absoluta do objeto. Tivemos já simulado envolvendo o crime impossível, gente. Mulher que ingere medicamento abortivo, estava grávida, só que o feto já estava morto 2 dias antes da ingestão do remédio abortivo. Crime impossível. Por que crime impossível? Pela impropriedade absoluta do objeto. O feto, que é o objeto material do crime de aborto, já não tinha vida. Não havia vida intrauterina. Crime impossível. Não pela ineficácia do meio, porque ingeriu medicamento abortivo, ok. Mas pela impropriedade absoluta do objeto. O outro exemplo, o sujeito que atirou no cadáver, lembra? Outro simulado que nós trouxemos. O sujeito atirou no cadáver, o mendigo ali, o rapaz em situação de rua, já estava com uma faca cravada no peito. Que tese eu arguo? Crime impossível. Impropriedade absoluta do objeto. Beleza, gente? Artigo 17 do Código Penal. Não se pune, Jaqueline Batista, sequer a tentativa, quando o crime for impossível, pela ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto. Tá bem? Não se esqueçam que também no crime impossível a gente pode agregar uma súmula do STF, já falamos dela em aula passada também, é a súmula 145. A questão do flagrante preparado. Súmula 145 STF. Vocês já sabem a questão, a tese do flagrante preparado. Também chamado provocado. Flagrante preparado ou provocado. Sempre que houver uma provocação, e essa provocação pode ser feita pela polícia ou por um particular, ou seja, alguém arma uma arapuca para eu cair, literalmente cair e vir a delinquir.
Isto para o STF é crime impossível. Súmula 145. Maravilha. E Salim, última tese que eu trago aqui, relevante de exclusão do fato típico, é o erro de tipo essencial, erro de tipo essencial, inevitável ou excusável. Fundamento legal, artigo 20 caput do Código Penal, tá bem? Erro de tipo inevitável ou excusável. Ele sempre, olha o que eu estou escrevendo, sempre exclui o dolo. O erro de tipo, seja ele evitável ou inevitável, sempre exclui o dolo. Mas quando ele é inevitável, ele também exclui o quê? A culpa. Tá bem? O erro de tipo essencial sempre exclui o dolo, mas quando ele for inevitável, invencível ou excusável, também haverá a exclusão da forma culposa. Não existe fato típico se a conduta não tiver sido dolosa ou culposa. Como o erro de tipo inevitável exclui o dolo ou exclui ainda a culpa, nós temos a consequência, então, da eliminação do fato típico. Só uma observação. Se o erro for evitável, se o erro de tipo for evitável, o dolo também é excluído. Mas pune-se por culpa. Detalhe, se prevista em lei, se aquele crime admitir a forma culposa. Certo? Isso é importante. Se o erro de tipo for evitável, o dolo continua sendo excluído. No entanto, haverá punição por culpa, se houver previsão legal. Eu quero dizer com isso para vocês que o erro de tipo, Salim, essencial, ele pode ser uma tese principal de mérito ou ser uma tese subsidiária desclassificatória, de um crime doloso para um crime culposo. Tá bem? Havendo erro de tipo evitável, eu elimino o dolo, mas permite-se a punição a título de culpa, quando houver previsão legal da forma culposa daquele crime. Tudo bem, pessoal? Falamos então aqui das principais teses de exclusão da tipicidade. Só que a gente tem um segundo degrau. E o segundo degrau é a ilicitude. Então, o que às vezes acontece, e a gente não pode cair na pegadinha, é que o seu cliente praticou um fato típico. Natan, seu cliente sacou uma arma, engatilhou e deu 2 tiros na cara da vítima. Não teve dolo, ele queria matar a vítima. Queria. Não tem nada para eliminar a tipicidade. Não houve erro de tipo, não era crime impossível, tinha dolo do agente. Caramba, como é que eu salvo o meu cliente? Pensa no segundo degrau, que é o degrau da ilicitude. O degrau da ilicitude significa o seguinte: o meu cliente praticou um fato típico, só que ele agiu amparado por alguma causa de exclusão da ilicitude. Existem causas que eliminam a ilicitude do fato. Nós sabemos que é permitido matar em legítima defesa. É permitido furtar em estado de necessidade. Certo? Um policial está autorizado até a empregar a força no estrito cumprimento de um dever legal durante uma prisão em flagrante. Um boxeador que dá um soco no nariz do oponente e quebra o nariz do oponente, pasmem, ele está no exercício regular de um direito, embora praticando lesão corporal. Portanto, o segundo degrau da nossa escadinha do crime, é isso que eu vou projetar agora para vocês. Vamos lá. É o degrau da ilicitude. Vamos lá. Ilicitude. Ou antijuridicidade. Temos aqui, então, o quê? As principais causas excludentes. Quais são elas, as principais? Artigo 23 do Código Penal.
O artigo 23 do Código Penal nos traz 4 causas excludentes da ilicitude. Primeira delas, o estado de necessidade. Vamos abreviar aqui como EN. Ela vem no 23, inciso 1º, e 24 do Código Penal. Temos a legítima defesa. A nossa LD vem no 23, inciso 2º, e 25 do Código Penal. Temos o estrito cumprimento de um dever legal, nosso ECDL, e ele simplesmente vem previsto no 23, inciso 3º, e, finalmente, o nosso exercício regular de direito, nosso ERD, também citado no artigo 23, inciso 3º do Código Penal. Então, essa é a base normativa aí de cada uma das nossas causas excludentes de ilicitude. O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e, finalmente, o exercício regular de direito. Ok? Raciocínio que vocês têm que ter em mente. O nosso cliente cometeu o fato típico, primeiro degrau, mas ele vai se livrar da situação porque agiu amparado por alguma causa que exclui a ilicitude. Em outras palavras, pessoal, o comportamento praticado pelo nosso cliente, embora seja um comportamento típico, não será contrário ao direito. Vocês estão entendendo? O cliente praticou um fato típico, só que esse fato não viola o ordenamento jurídico, certo? Quando alguém age em estado de necessidade, o fato é típico, mas não é ilícito. Quando alguém age em legítima defesa, o fato é típico, mas não é ilícito. Quem age no estrito cumprimento ou no exercício regular de direito, pratica fato típico, mas o fato não é ilícito. Os dois primeiros, sem dúvida, são os mais importantes, pessoal. Lembrando lá que o estado de necessidade viola o quê? Ou melhor, o estado de necessidade se caracteriza, melhor falando, pela existência de uma situação de perigo. Expressão-chave, perigo, perigo. Esse perigo, galera, recapitulando aí, se dá por 3 fontes possíveis. As fontes do perigo, para que eu possa invocar estado de necessidade, são: primeira, uma conduta humana. O homem pode gerar uma situação de perigo com a sua conduta, com o seu comportamento. E para afastar aquele comportamento causador de uma situação de perigo, eu, Arthur, estou autorizado a praticar um fato típico em estado de necessidade. Certo? Outra fonte da situação de perigo são atos praticados por seres irracionais. Pense atos de animais. Ataques espontâneos de animais. Já caiu, cuidado. Já caiu. Prestem atenção nessa explicação do Arthur, porque já caiu. Uma coisa é o animal atacar instintivamente. Outra coisa é o animal atacar obedecendo o comando do dono dele. É isso, né, Arthur? Exatamente. Então, veja. Primeira fonte do perigo, uma conduta humana. Segunda fonte do perigo, lá no estado de necessidade, ataques ou atos praticados por seres irracionais. Ataques de animais. Se o ataque for espontâneo, você, José Dias, pode repelir este ataque, arguindo em seu favor o estado de necessidade. Por exemplo, num zoológico, se solta lá um gorila, José Dias, e você é policial. O gorila de 1,80 m e 290 quilos vem pra cima de você com tudo. Pum! Você dá um tiro no gorila. Fato típico, crime ambiental, meu amigo. Crime ambiental, não tem dúvida. Animal em extinção e o caramba, beleza. Pratiquei fato típico, mas em estado de necessidade. Diante de uma situação de perigo decorrente de um ataque espontâneo de um animal, o sujeito sacrificou um bem jurídico. Qual? O meio ambiente. A fauna, né, os animais, fazem parte do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Fechou? Beleza? Não podemos confundir o estado de necessidade, cujos requisitos vêm no artigo 24 do Código Penal, com a legítima defesa. Na legítima defesa, a palavra-chave ou a expressão-chave é agressão injusta. Enquanto Arthur, no estado de necessidade. Fala, Salim. Só para o pessoal saber que eu
tudo que tu tá falando, eu já tô colocando no chat, tá? Boa. Para o pessoal já ir fazendo um mapa mental, anotações, resumos, tá? Beleza, maravilha. Enquanto no estado de necessidade a gente tem como expressão-chave a situação de perigo oriunda de uma conduta humana, de um ataque de um animal, ou até mesmo eventos da natureza. Eu esqueci de falar da terceira fonte do estado de necessidade. Eventos da natureza. Um terremoto, José, um terremoto, Damares, é um evento da natureza, mas que coloca bens jurídicos em situação de perigo. Imagina que, em virtude de um terremoto, a sua casa fica desabando. Você, desesperada, corre da sua casa e invade a casa do vizinho, Damares. Você praticou violação de domicílio. Violou casa alheia sem o consentimento do morador, mas por qual motivo? Em estado de necessidade. Qual foi a fonte do estado de necessidade? Um evento da natureza. Aqui para o Brasil, enchente. A gente não tem terremoto, graças a Deus, mas enchente, um vendaval, uma chuva extremamente intensa com raios. Você vendo um mundo de raio, você está num local descampado, você começa a correr e você acaba enfiando o pé numa vidraça de uma loja para entrar na loja para quê? Para conseguir se proteger ali daquela chuva, daqueles raios horrorosos. Você agir em estado de necessidade frente a uma situação de perigo. Não se confundindo com a legítima defesa, que pressupõe agressão. Quem é que pode realizar agressão injusta? Somente o homem. Somente o homem, somente o ser humano pratica a agressão injusta. Ou seja, uma violação ilícita a um bem. Isso que é agressão injusta. Não é agressão de agredir, Wilson, de bater. Constitui agressão injusta o sujeito que está invadindo minha casa para me roubar. Isso é uma agressão. Ah, mas ele está te batendo. Não, agressão no sentido de ofensa a bens. Isso que é agressão. Agressão injusta. Uma agressão contrária ao direito. Essa agressão injusta decorre sempre de uma conduta humana. E o direito penal autoriza que o cidadão consiga, pela sua própria vontade, pela sua própria conduta, repelir essa agressão injusta. Desde que ela seja o quê? Atual ou iminente. Agressão injusta atual ou iminente. Mediante o uso moderado dos meios necessários. Uso moderado dos meios necessários. Não precisam decorar, está no artigo 25 do nosso Código Penal. Haverá legítima defesa, Wilson, mesmo se um policial com uma R15 der um tiro numa pessoa. Mas caramba, dar um tiro de AR-15 é legítima defesa? É uso dos meios necessários? Se a R-15, isso aqui é doutrina que eu vou explicar, em jurisprudência, se a R-15 for o único meio disponível ao policial para reagir àquela agressão injusta, ok? O ordenamento jurídico permite. O que o ordenamento jurídico não permite é o excesso. O que é o excesso? O ordenamento jurídico pune a título de dolo ou culpa aquele sujeito que, reagindo a uma agressão injusta, intensifica desnecessariamente essa reação. Por exemplo, o policial que com um único disparo já conseguiu aniquilar a força ali do bandido, o bandido já caiu no chão, a arma do bandido já foi atirada para longe, o policial chega em cima dele, Zé Dias, e dá 3, 4 tiros. Isso é excesso, porque já cessou a agressão injusta. Tudo bem? Fazendo um parênteses, Salim, importante aqui. Novidade, pacote anticrime, artigo 25, parágrafo único do Código Penal. Existe uma legítima defesa específica para policiais. Tudo bem? Se o seu cliente for policial, fiquem espertos. Se um policial, se um agente de segurança repelir uma agressão ou um risco de agressão a uma vítima mantida refém durante a prática de um crime, ele está autorizado a agir em legítima defesa dessa vítima. E aí, Salim, por que eu estou falando disso? Porque a FGV iria pontuar provavelmente o 25 parágrafo único e não o 25 caput. Certo, gente? A FGV iria querer ver se vocês conhecem a alteração trazida pelo pacote anticrime, no artigo 25, que é o parágrafo único. A chamada legítima defesa especial ou legítima defesa funcional. Quem pode invocar? Agentes de segurança. Quando? Quando estiverem diante de agressões ou risco de agressões a vítimas mantidas reféns durante a prática de crimes. Pensem no roubo a banco e o atirador de elite. Dá um tiro ali no bandido e mata o bandido.
porque o bandido estava na iminência de atirar ou de esfaquear o gerente da agência mantido refém. Já era, legítima defesa. Legítima defesa. Tranquilo, não tem discussão. Fechou, gente? Parceiro, Fala, Salim. deixa eu só passar, então, linkando para o pessoal a questão do penal com o processo. Porque, vejam, o Arthur está pontuando de uma maneira brilhante para vocês o que é exclusão de tipicidade e o que é exclusão de ilicitude. E está dizendo, na legítima defesa, quando ela é acolhida, por exemplo, no estado de necessidade, quando ele é acolhido, por exemplo, o fato continua típico. Então, vocês excluem a ilicitude. Isto é importante teoricamente, quando vocês vão explicar o instituto na prova, mas é importante também enquanto fundamento do pedido de absolvição, já que nós estamos aqui tratando de teses de mérito. Caso vocês falem, eu estou compartilhando aqui o Código de Processo Penal. Caso vocês precisem falar, né, de uma absolvição sumária, artigo 397 do CPP, vocês têm que colocar o inciso correto, senão não pontua. Então, vocês vejam, a legítima defesa e o estado de necessidade são causas que excluem a ilicitude. Seria o 397, inciso 1. Nós vamos entrar na sequência na culpabilidade, né, Arthur? Acho que podemos ir direto para a culpabilidade agora. Então, seria o inciso 2. Já o princípio da insignificância, o erro de tipo essencial, o crime impossível, seria o inciso 3. O fato não constitui crime. Isto na absolvição sumária. Se fosse a absolvição de mérito do 386 do CPP, e vocês estivessem no âmbito da exclusão da tipicidade, provavelmente é o inciso 3. Eu falo provavelmente o inciso 3 por causa do erro de tipo essencial. Porque no erro de tipo essencial, não obstante a exclusão do dolo e da culpa, e, portanto, a atipicidade, o legislador resolveu colocar o artigo 20 no inciso 6. É por isso que a FGV, quando cobrou o erro de tipo, ela entendeu corretos os incisos 3 e 6. Agora, caindo o artigo 21, que é o erro de proibição, o 22, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. O 23, por exemplo, o estado de necessidade e legítima defesa. O 26, onde está, por exemplo, a doença mental. E o parágrafo 1º do 28, onde está aquela embriaguez completa acidental, aquela oriunda do caso fortuito e da força maior, vocês trabalham com 386-6. Prestem atenção nisso, tá, pessoal? Galera, só cuidem o seguinte, o Salim projetou 2 artigos para vocês agora que vocês não podem confundir. O 397 eu só uso na resposta à acusação, tá? É a absolvição sumária lá na RA. Memoriais, a apelação é 386. É a absolvição de mérito, tá? Absolvição lá no final da fase de instrução, quando o juiz efetivamente sentencia, lá no final. Tudo bem? 397 é para RA, 386, CPP, é para memoriais e para apelação. Nunca a gente usa 386 em RA, embora não seja uma aposta nossa RA. Tá bem? Beleza? Então vamos lá avançando. Trabalhamos aqui com as principais causas excludentes de ilicitude. O estado de necessidade e a legítima defesa. Só não me caiam em pegadinha troca de tiros entre polícia e bandido, tá? Troca de tiros entre polícia e bandido, se o policial mata o bandido, numa troca de tiros, não é estrito cumprimento de dever legal, né, gente? Não me vão colocar estrito cumprimento, porque a lei, em momento algum, manda que um policial mate um bandido. O que é um estrito cumprimento de dever legal? Funcionários públicos, em razão do princípio da legalidade da administração pública, estão obrigados a praticar as suas condutas ou a realizarem as suas atividades em consonância com a lei. E não há lei no Brasil que a imponha matar alguém. Temos até uma situação lá na lei do abate, né, Salim? A lei do abate seria uma hipótese, né, de você abater aquela aeronave hostil e matar todo mundo da aeronave no estrito cumprimento do dever legal. Mas isso é excepcionalíssimo. E a execução da pena de morte em caso de crime militar punido com morte. O carrasco, quando executa
o condenado à pena de morte, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Mas isso é excepcionalíssimo, como eu disse. Troca de tiros polícia-bandido é legítima defesa. O policial está reagindo ao tiro efetuado pelo bandido. Ele está querendo fazer cessar uma agressão injusta. Ele está agindo em legítima defesa e não no estrito cumprimento de dever legal. Tudo bem, né, gente? Isso aí é uma falha que vocês não podem ter numa prova de OAB. Maravilha! Bora para o último degrau? Vamos lá para o último degrau, que é o nosso degrau da culpabilidade. Vamos lá. Culpabilidade. Na culpabilidade, cuidado, o sujeito pratica fato típico e o fato é contrário ao direito. Mas o sujeito não merece pena. Não é censurável a conduta do agente, a despeito de ter praticado um fato típico e ilícito. Nós temos algumas causas excludentes previstas aí no nosso Código Penal. Quais são elas? Primeiro, a menoridade penal. Ser menor de 18 anos. Artigo 27 do nosso Código Penal. Ser menor de 18 anos, por si só, já gera a inimputabilidade pela idade. Não importa se o adolescente tinha capacidade de discernir o que estava fazendo. Há uma presunção absoluta de inimputabilidade do menor de 18 anos. O menor de 18 anos está sujeito ao ECA, tudo bem? Estatuto da Criança e do Adolescente. Além da menoridade penal, que é causa excludente da culpabilidade, nós temos também aqui a doença mental. Vamos colocar de maneira geral, doença mental, artigo 26, caput do Código Penal. Na doença mental, o enunciado tem que deixar muito claro que o agente delitivo tem uma doença mental e, ao tempo do crime, ele era completamente incapaz de entender o que fazia. Ok? A doença mental deve ser aferida no momento da ação ou da omissão. Ok? Doença mental, artigo 26 caput. Só cuidado que o doente mental pratica fato típico e ilícito, mas ele não é culpável. E isso produz uma absolvição chamada de imprópria. Por que imprópria? Porque, embora absolvido, ele sofrerá medida de segurança, que é uma sanção penal. Tá bem? A doença mental gera isenção de pena, sim. O réu é inimputável pela doença mental. No entanto, a consequência do reconhecimento de ele ter essa doença mental e não ter discernimento quando da prática do ato lhe impõe uma medida de segurança em razão da sua periculosidade. Beleza, gente? Ok? Temos ainda, e essa aqui a FGV adora, né, Salim? Embriaguez completa acidental. Embriaguez completa acidental. Artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Embriaguez completa acidental. O sujeito está intoxicado por álcool ou substância de efeitos análogos, no entanto, essa ingestão foi acidental, não querida por ele. Ela decorreu de caso fortuito ou de força maior. A consequência nessa hipótese é que o agente será considerado isento de pena. O legislador não pune o sujeito que pratica um fato típico e ilícito sob embriaguez completa acidental. Quando ela é acidental? Quando ela é decorrente de caso fortuito ou força maior. Não há dolo nem culpa na colocação ou na autocolocação em estado de embriaguez. Certo, gente? Beleza? E aqui, Salim, eu vou acrescentar uma hipótese interessante de inimputabilidade trazida pela Lei de Drogas, tá? Específico lá da Lei de Drogas. Aqui o Código Penal cuida da embriaguez decorrente de álcool ou substâncias de efeitos análogos. Já te vem na cabeça o quê, Damares? Droga.
uma substância análoga a álcool, que pode tirar a pessoa do seu juízo, é droga. Mas aí tem o princípio da especialidade. A lei de drogas prevê lá no artigo 45 a inimputabilidade decorrente de dependência química. O sujeito é viciado em drogas. Ou porque estava drogado decorrente de caso fortuito ou força maior. Pensa, alguém injeta cocaína na veia do sujeito. O sujeito foi amarrado e um traficante injeta cocaína na veia dessa pessoa exatamente para viciá-la. E ela vai se tornar, então, uma usuária, uma compradora. Aquela pessoa com droga ali no corpo sai do local e naquela situação de um uso não querido de droga, decorreu de força maior, de uma força externa, essa pessoa acaba praticando um crime, Henrique. Acaba, melhor falando, praticando um fato típico e ilícito. Ela não será culpável. Só que o fundamento não é aqui o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, mas sim o 45 da Lei de Drogas. Tanto a dependência química gera inimputabilidade, como também o sujeito praticar um fato típico e ilícito em razão de um uso não querido, não decorrente da vontade ou por culpa dele de drogas. Tudo bem? Beleza, gente? Falamos já de 3 causas que excluem a culpabilidade. Em verdade, elas eliminam a imputabilidade penal, que é um primeiro elemento da culpabilidade. A menoridade, a doença mental e a embriaguez completa acidental. Mas temos também uma outra causa de exclusão da culpabilidade, que é o erro de proibição inevitável ou excusável. Ele vem no artigo 21, caput, segunda parte, Salim? É, né? É, porque a primeira parte, o desconhecimento da lei é inexcusável. É, segunda parte. Mas 21 caput, vai. 21 caput do Código Penal é o nosso fundamento legal aí para o erro de proibição, que é um erro sobre a ilicitude do fato. Vocês podem utilizar esses 2 nomes. Erro de proibição, inevitável ou excusável, se o caso, ou ainda o erro sobre a ilicitude do fato. Ele elimina, pessoal, e a FGV iria querer ler isso na prova de vocês, a potencial consciência da ilicitude. As 3 causas anteriores eliminam a imputabilidade penal. O erro de proibição elimina a potencial consciência da ilicitude. A pessoa acaba praticando ali um fato típico e ilícito, desconhecendo que aquela conduta é proibida, não imaginando que aquela sua conduta seja proibida. Ok? Não se confunde com o erro de tipo. E, finalmente, nós temos aqui a coação moral irresistível e a obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal, ambas previstas no artigo 22 do Código Penal. Essas 2 causas vêm no mesmo artigo, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, e elas excluem a exigibilidade de conduta diversa. Olha, vou falar para vocês, acho que foi o Salim que fez um simulado para vocês agora nessa turma, envolvendo lá a coação moral, né, Salim? Acho que foi você que fez. Foi o caso em que os criminosos entram na casa da moça e exigem dinheiro. E ela acaba mentindo e pedindo por mensagem de texto uma quantia para um conhecido dela. Ah, é, o filho estava precisando de medicamentos, né? Isso, o que não era verdade. Então envolveu ali uma coação moral irresistível e, ao mesmo tempo, o crime dela de estelionato. E a gente tinha que excluir como que excluir o crime dela de estelionato.
Ah, é, exatamente. Então ela montou a ideia, a versão, né, de que estava precisando, o filho estava desesperadamente doente, precisando de medicamentos, e ela não tinha alternativa que não fazer uma vaquinha virtual e estava solicitando dinheiro lá do fulano, o fulano depositou na conta dela, ela em tese praticou um estelionato, fato típico ilícito, só que ela estava sob coação moral irresistível. O bandido estava na casa dela, ameaçando matar todo mundo, certo? Foi Ou uma, no caso do peça, gerente foi uma de banco. peça pequena e com poucas teses. Sim, sim, mas com tese interessante, Sim, né? diz o Arthur. Os caras estão aqui me destruindo no chat, tu diz sim. Estão dizendo que a peça foi horrível, foi grande, que tinha muita tese. Foi aquela apelação que você fez? Foi a Foram apelação. 12 teses, né? É como Foi diz pouca o coisa. Arthur, né? Treino difícil, né? Jogo menos difícil, né? É bem isso. Mas, pessoal, conseguimos aqui pontuar as causas que eliminam a culpabilidade. Falamos, então, de todas as causas, as 3 primeiras, que eliminam a imputabilidade penal, que são a menoridade, ser menor de 21, a doença mental e a embriaguez completa acidental. Aí temos o erro de proibição inevitável, que exclui a potencial consciência da ilicitude, e, finalmente, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, que excluem a exigibilidade de conduta diversa. Galera, pasmem vocês que com essa nossa aula breve de 1 hora, daqui a pouquinho já chegamos a 1 hora de duração, a probabilidade de o conteúdo da peça de vocês estar nessa revisão de hoje é gigantesca. Vocês têm noção disso, né? Por quê? Porque para absolver nosso cliente não tem saída. Ou vai eliminar o fato típico, e eu trouxe para vocês agora, com o Salim, as principais causas de exclusão da tipicidade, ou o cliente de vocês vai ser absolvido porque existe alguma causa de exclusão da ilicitude, ou o cliente de vocês vai ser absolvido porque existe alguma causa de exclusão da culpabilidade. Não dá para fugir desses 3 degraus. Então, essa aula esquematizada, agora rápida, mas com aquilo que é necessário direto ao ponto, traz para vocês o panorama geral sobre a teoria do crime e sobre as teses de mérito que resolvem a situação jurídica do nosso cliente. Olha, acho bastante provável que essa aula seja muito bem aproveitada para vocês agora no domingo, porque a tese ali de peça, fugir muito disso, né, Salim, para gerar absolvição, eu não vejo muito. Não vejo muito. O fundamental é que quando vocês forem fazer a redação na peça, vocês se lembrem, mais ou menos como na época da escola, que uma dissertação tem que ter tese, argumentação e fechamento. Não dá para a gente responder numa prova de OAB 2 e 2 igual a 4. Não dá. Porque a FGV pontua cada item que vocês abordam. Especialmente a explicação jurídica do Instituto. Franciele, se você for falar ausência de dolo por erro de tipo, você tem que dar uma explicada no erro de tipo. Depois de dar uma explicada no erro de tipo e dizer a natureza jurídica do erro de tipo, você tem que fazer o quê? Um enquadramento do erro de tipo ao enunciado. Por quê que o seu cliente agiu em erro de tipo? Por isso, isso e aquilo. Você traz uma explicação sobre o Instituto e depois faz um enquadramento do Instituto ao caso narrado no enunciado. É assim que a FGV pensa. É assim que a FGV pontua. Lembrando que sempre a gente tem que trazer a base legal. Quando a gente tem base legal e vocês falam o nome de um instituto jurídico, isso vale para a peça e para as discursivas, né? Lembra daquela ideia da árvorezinha, né? O tronco é o instituto jurídico e aí os galhos, certo? Essa ideia é bem bacana vocês lembrarem. Fundamentação legal, base normativa ou súmula e a explicação jurídica sobre o instituto. Isso tem que acontecer na peça. Tem que acontecer na peça para vocês pontuarem de maneira global. Se vocês encararem a peça como uma dissertação, ela fica menos monstruosa. É uma dissertação dentro de uma forma. Certo, gente? A ideia é essa. O que a FGV quer de vocês é que vocês consigam, então, trazer essa argumentação com base no seu conhecimento jurídico, fundamentado em lei, em súmula e trazer, então, um fechamento, trazer sempre um enquadramento da situação que você está redigindo com o enunciado proposto pelo examinador. A ideia é essa, gente.
Tá bom? Salim, vou te passar a palavra. É isso aí, meu parceiro. Então, como disse o Arthur, certamente a tese de mérito passa pela aula de hoje. O que vocês têm que cuidar é, nós estamos excluindo o crime onde? Em qual dos degraus? Isso é muito importante. Eu estou excluindo o crime no primeiro degrau, o degrau da tipicidade. Por quê? Qual é a tese? Qual é o artigo de lei? E qual é a explicação jurídica que eu vou dar a respeito da tese? E atenção, não é porque vocês pediram a exclusão do crime no primeiro degrau que vocês não podem também, de forma até subsidiária, falar, ou alternativa, né, Arthur, de um outro degrau. Como já caiu em prova que a menina, ela estava passando fome com um filho na rua, e aí ela subtraiu o macarrão instantâneo. Vejam, eu até peguei a ideia desse problema no simulado com correção em vídeo número 5, só que lá a FGV colocou que ela subtraiu um macarrão instantâneo que custava R$18. E no meu simulado, Arthur, eu coloquei que ela subtraiu pacotes de carne, que totalizaram R$250. Então, veja, lá na FGV, vocês poderiam trabalhar tanto com a exclusão da tipicidade, com o princípio da insignificância, quanto com o estado de necessidade em face do furto famélico, que exclui ilicitude. Agora, no caso de ela passando fome, subtrair um bem que custou R$250, aí a tese só do estado de necessidade. Aí vocês não podem trabalhar com insignificância num valor de R$250. Então vocês cuidem, pode ser que vocês trabalhem o crime em mais de um degrau. Só prestem atenção ao degrau da tipicidade, ao degrau da ilicitude e ao degrau da culpabilidade. Cada um deles com teses próprias. E aí vocês vão para o inciso correto, lá no 397, se for absolvição sumária, na RA, ou lá no 386, se for uma absolvição de mérito nos memoriais e na apelação. Se for júri, aí a tese de absolvição sumária no júri é o 415, mas também tem os incisos da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. A ideia é mais ou menos a mesma, só que lá na primeira fase do rito do júri. Eu acho até válido, Salim, que os alunos abrindo lá o caderno de prova no dia, na parte de rascunho, para eles descobrirem a tese, eles façam a escadinha, desenhem a escadinha. Sim, e comecem a se de questionar. vocês. Não é? Comecem a se questionar. Caramba, tem alguma tese relacionada à tipicidade aqui? Até para vocês não se perderem em quererem escrever tudo ao mesmo tempo. Não, vão com calma. Utilizem o tempo de vocês no rascunho para vocês irem delineando. Caramba, o enunciado me trouxe essas informações. Isso aqui encaixa alguma coisa na tipicidade? Encaixa alguma coisa na ilicitude? Encaixa alguma coisa na culpabilidade? É assim que vocês vão descobrir a tese jurídica, pessoal. E com calma, Galera, com tranquilidade, tá? Assim, já até me perguntaram se essa aula vai vir logo para a plataforma, porque é uma aula bem importante. A gente já pediu, eu e o Arthur hoje, e o pessoal disse que vai colocar amanhã de manhã já. Acho que até o fim da manhã já está na plataforma. Eu acho que até a aula de ontem já está na plataforma, hoje, tá? A aula de hoje, o que estão nos prometendo é que já na manhã seguinte suba para a plataforma. Mas essas aulas, como estão sendo transmitidas também no YouTube, pessoal, elas ficam disponíveis no YouTube também. Perfeito. Tá? Se alguém precisar, acessa lá o YouTube, consegue, mas também todas elas estarão na nossa plataforma sempre no dia seguinte. Então vejam, pessoal, recapitulando com calma. O Arthur falou do primeiro degrau, o degrau da tipicidade. Aqui nós trouxemos alguns exemplos, os principais exemplos, as principais causas que excluem o primeiro degrau, a tipicidade. Aqui nós falamos, por exemplo, do princípio da insignificância, da tese do erro de tipo, do crime impossível. Nós poderíamos, Arthur, colocar ainda a desistência voluntária e o arrependimento eficaz do artigo 15, excluindo tipicidade, pessoal. Depois tem o segundo degrau, o degrau da ilicitude, também chamada antijuridicidade. Nós falamos da legítima defesa, palavra-chave, eu escrevi mais de uma vez, agressão. E do estado de necessidade, palavra-chave, perigo. Se lá na origem vocês identificarem um perigo, por exemplo, um incêndio, um naufrágio, provavelmente a solução é estado de necessidade.
Agora, se lá na origem vocês identificarem uma agressão, o A bateu no B, o A tentou matar o B, o A tentou assaltar o B, provavelmente a resposta passa pela legítima defesa. E no terceiro degrau, vocês têm que lembrar que a culpabilidade é formada por 3 elementos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, a tese de vocês pode estar no primeiro elemento. O que exclui a imputabilidade? A inimputabilidade. O Arthur falou de várias causas, por exemplo, a doença mental. O que exclui a potencial consciência da ilicitude? O erro de proibição, chamado pelo Código Penal, no artigo 21, de erro sobre a ilicitude do fato. É o erro de proibição, quando ele for inevitável ou excusável. E o que exclui a exigibilidade de conduta diversa? Artigo 22, a coação moral e irresistível e a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Aqui no chat, se vocês olharem um pouquinho para cima, eu coloquei a diferença entre coação física irresistível e coação moral irresistível. Está tudo escrito ali. E coloquei para vocês também a consequência jurídica da coação resistível, que não exclui nada, mas é uma atenuante. Então, é uma tese subsidiária boa. E eu escrevi, inclusive, Arthur, que a obediência hierárquica é uma tese que somente é possível nas relações que envolvem direito público. O superior hierárquico é um funcionário público e o subordinado também. Se cair uma relação de direito privado, por exemplo, o patrão determina que o empregado pratique um crime, sob pena de ir para a rua, e o empregado, eu não posso perder o emprego, tem família para sustentar, aí ele pratica o crime. Vocês não podem sair com a obediência hierárquica, porque a relação é de direito privado. A obediência hierárquica é só em relação de direito público. Mas aqui vocês poderiam, no patrão empregado, sair com a coação moral irresistível, talvez, mas não com a obediência hierárquica. Então, cuidado, porque é isso que vai aparecer domingo, pessoal. Tá bem? Isso. É isso, então, pessoal. Vocês têm que ir com tranquilidade. No momento da prova, qual é a única fonte de consulta para vocês? O VAD, não é isso? Se vocês não souberem ali de cabeça identificar o artigo, muitos artigos vocês já decoraram, tenho certeza disso, mas independente disso, vão no índice. Vão no índice, pessoal. O índice acaba matando muita coisa para vocês. O índice acaba sendo, claro que não tem roteiro estruturado no nosso índice, porque isso é proibido pelo edital, mas o índice é fundamental porque a partir dele você consegue constatar fundamentos, os fundamentos legais e súmulas. Isso vai agregar enormemente, porque mesmo que você não tenha convicção da tese na Tércia, você lendo os artigos e as súmulas, você consegue sacar a tese, certo? Pode ser que você não consiga agora me definir quais são todos os elementos de uma legítima defesa. Só que se você abrir o 25 do Código Penal, você vai vendo todos os requisitos da legítima defesa. E a partir dos requisitos da legítima defesa, você consegue com as suas palavras explicar, sem qualquer transcrição de artigo, não precisa e não é isso que a FGV pontua. A FGV pontua a menção ao artigo. E a partir dos requisitos trazidos na lei, você consegue fazer aquele enquadramento do enunciado à disposição legal que você está citando na peça. É com calma, com tranquilidade, sem afobação, que vocês vão conseguir vencer essa FGV. Certo? Pessoal, Perfeito. Então, é isso, nessa linha. Amanhã a gente volta. É isso. Eu quero terminar atendendo um pedido do Rogério. O professor dá um exemplo de coação resistível. Imagine que o sujeito, ele diz assim, ou eu digo para o sujeito, olha, ou tu mata a vítima, ou tu não assiste mais às aulas de penal do Arthur. Hein? Só que o cara é tão fã do Arthur que ele mata, porque ele não pode ficar sem as aulas do Arthur. Vejam, se vocês, analisando no caso concreto, vocês entenderem que a vítima, que o coagido, podia resistir àquela ordem, é uma coação resistível, isso vai passar muito pela subjetividade do caso concreto. Aí não exclui nada, só atenua a pena no 653C. Tá bom, pessoal? Arthur, amanhã nós temos encontro às 18 horas
para a correção do 5º simulado com correção individualizada e também para tira dúvidas dos nossos alunos. Tá bom? Galera, um beijo para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Tá bem? Valeu, Arthur. Valeu, Sérgio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais.